Recentemente encontrei um site doando casas de graça no Japão. O site Old Houses Japan possui centenas de anúncios de casas grátis. Casa histórica em Hokkaido, outra tradicional em Iwakuni e uma charmosa casa em Takayama. No início achei que era golpe, mas depois pesquisei mais sobre isso. O Japão enfrenta um problema habitacional. E há vilarejos que estão literalmente desaparecendo. A cidade está doando todas essas casas? Essas casas gratuitas, chamadas Akiyas, fazem parte de um programa do governo para ocupar milhões de imóveis vazios no Japão. É chamado de Akiya, basicamente significa casa vazia, mas atualmente é usado de forma intercambiável como casas abandonadas também, casas que estão vazias há muitos anos. Mas como é o interior dessas casas? São mesmo habitáveis? Bem, vamos analisar esta histórica Akiya em Yubari, Hokkaido. Casa com 6 cômodos, banheiro, 2 andares, garagem para 2 carros, próxima à estação de trem de Yubari e esta à venda por 0 ienes. Em outras palavras, essa casa é de graça. Ar-condicionado, aquecedor, jardim e geladeira, entre outras comodidades. Ampliando a visão desta casa em um mapa, você verá que há muitas outras casas gratuitas neste bairro remoto do Japão. Na verdade, 1 em cada 7 casas no Japão está desocupada atualmente. O número é ainda mais alto em áreas rurais como esta. Cidades e vilarejos rurais já estão sentindo a pressão. Áreas rurais em todo o Japão estão enfrentando uma crise crescente, onde não há pessoas suficientes para ocupar todas essas casas. Devido à crise, o governo japonês abriu as casas Akiya para estrangeiros. Pessoas dos Estados Unidos e da Europa estão conseguindo casas japonesas gratuitamente, por meio de um processo de inscrição simples. Primeiro, você encontra uma casa que goste, seja no site que estávamos vendo antes, chamado Old Houses, ou em outras opções como Cheap Houses Japan, Akiya Weekly e o site oficial do governo, Akiya Bank. Após achar uma casa de seu interesse, a maioria contrata um inspetor ou empreiteiro para avaliá-la. Isso inclui avaliar a segurança estrutural da casa e as instalações hidráulicas e elétricas. O próximo passo é juntar os documentos necessários, passaporte, comprovante de fundos, como o extrato bancário e uma procuração. Se você for estrangeiro e não for assinar todos os documentos pessoalmente, ainda precisa comprovar que possui uma renda. Mesmo se você adquirir uma das casas gratuitas, explicaremos o motivo em breve. Depois você pode fazer uma oferta enviando uma carta de intenção, declarando que aceita as responsabilidades de impostos, taxas de transferência, manutenção e possíveis reformas, mesmo que a casa seja gratuita. Algumas cidades estão tão desesperadas para doar essas propriedades que permitem que você fique com elas sem exigências, mas a maioria das casas no programa Akiya tem vários requisitos. O requisito mais comum dessas casas gratuitas do programa Akiya é que o comprador torne a casa segura e habitável, geralmente em um período de 1 a 3 anos. Isso pode envolver consertos estruturais, como reparar o telhado, refazer encanamento e elétrica, ou até mesmo demolir a casa, dependendo da condição. Quando você derruba essas casas, precisa de permissões dos membros da família e dos herdeiros. E acho que é aí que complica, porque as casas em si não têm valor, mas sim o terreno. Algumas dessas cidades exigem que você se mude para lá em tempo integral e não use a casa apenas para aluguel ou Airbnb. Em cidades rurais, compradores podem ter que aderir à associação de bairro, pagar taxas ou apoiar eventos locais. E então, em alguns casos, quando a casa está completamente inabitável, o comprador está basicamente recebendo o terreno de graça, já que o comprador terá que pagar a demolição e construir outra casa na propriedade. A grande questão é, alguma dessas opções funciona mesmo? Como dissemos antes, o Japão possui 9 milhões de casas vazias. As pessoas estão mesmo reformando e morando nessas Akiyas ou elas seguem vazias? Bem, a resposta é um pouco dos dois. Parece um sonho, moradia muito barata ou até de graça, mas será que isso pode virar um pesadelo? Peguem como exemplo a cidade de Yuda, na província de Nara. Eles têm oferecido subsídios para ajudar as pessoas a reformar essas casas Akiya, totalizando 2 milhões de ienes, ou 13 mil dólares americanos. Esses subsídios têm funcionado. Muitas famílias jovens se mudaram para Yuda na última década, reformaram casas abandonadas e recomeçaram em uma cidade que encolhia rapidamente. Em cidades onde não há regras contra transformar essas casas gratuitas em Airbnbs, estrangeiros, sobretudo dos Estados Unidos e Europa, as compram e reformam para alugá-las como casas de luxo no Airbnb. Um casal americano chamado Danny e Evan Benton quis testar esse modelo de negócio por conta própria. Eles administravam uma fazenda e alugavam imóveis pelo Airbnb em Nova Orleans, mas queriam mudar de cenário.
Eles queriam iniciar uma propriedade rural como nos Estados Unidos, mas em outro país. O Japão parecia a opção mais razoável por causa do programa Akiha. Eles também amavam casas antigas, e Evan falava japonês fluentemente. Os Bentons foram atraídos para a ilha Omishima, a pouco mais de 1 hora do aeroporto de Hiroshima, em parte por ser um destino turístico popular. Em 2023, eles compraram sua primeira Akiha nesta ilha. Eles pagaram $6.500 americanos pela casa que estava intocada desde que um casal japonês idoso faleceu lá há cerca de 1 década. Felizmente, a Akiha estava em bom estado e eles puderam morar nela durante a reforma. Ela já contava com vaso sanitário moderno e pronta para ligação ao esgoto da cidade. Uma das condições dessa casa era ter 6 meses para colocá-la em funcionamento. Por causa desse prazo apertado, os Bentons contrataram empreiteiros para o processo de reforma, que acabou totalizando $19 mil na reforma propriamente dita e $5 mil em móveis, eletrodomésticos e outros itens domésticos. A casa de hóspedes dos Bentons está disponível no Airbnb por 20 mil ienes à noite, cerca de $130. Segundo os Bentons, uma vantagem é que a ilha Omishima é tão segura que ninguém tranca as portas. Eles estão morando em Omishima há 2 anos agora. Eles dizem que a maior mudança de estilo de vida é estarem mais conectados à comunidade local do que jamais estiveram nos Estados Unidos. Eles conhecem mais os seus vizinhos e são mais próximos deles. Agora vamos falar sobre a pergunta que provavelmente está na cabeça de muitos de vocês. Se essas casas são de graça ou são vendidas por preços extremamente baixos, será que dá para ganhar dinheiro com elas? A resposta curta é sim, mas só em certas situações. Vamos usar a casa dos Bentons na ilha Omishima como exemplo. Eles compraram a Akiha por cerca de $6.500, investiram mais $19 mil em reformas e $5 mil em móveis, totalizando cerca de $30 mil. Como dissemos, eles alugam no Airbnb por $130 à noite. Mesmo com reservas em metade do mês, isso dá $2 mil por mês de renda. Isso significa que eles conseguiriam recuperar o investimento em pouco menos de 2 anos. Como moram na ilha, os custos operacionais devem ser baixos. Mas eis o problema. Nem toda a Akiha está em uma área tão turística quanto a ilha Omishima. Em cidades com pouco turismo, alugar uma Akiha pode ser quase impossível. Por exemplo, em várias áreas de Hokkaido, é comum ver ruas cheias de casas abandonadas. Mas mesmo que você reformasse uma delas para transformá-la em uma pousada, ainda assim poderia ter dificuldade para conseguir uma única reserva durante todo o inverno. Além do turismo, o valor de revenda das Akiha costuma ser baixo. No Japão, casas são vistas como ativos que desvalorizam, então mesmo investindo $50 mil em reformas, pode não conseguir vender pelo valor investido. O terreno pode ter valor, especialmente se estiver perto de uma linha de trem ou em uma área cênica, mas a casa em si raramente tem. Só para te dar uma ideia de como as casas têm pouco valor, cerca de 80% das casas japonesas são reconstruídas, não revendidas quando mudam de dono. Nos Estados Unidos e Europa, casas históricas são símbolos de status. No Japão, são vistas como ultrapassadas. Também é raro achar uma Akiha que não precise de grandes reformas. Algumas dessas casas estão vazias há 10, 20 e até 30 anos. Em algumas casas, cômodos desabaram após anos de neve intensa ou danos de tufões. Cupins são outro grande problema no clima úmido do Japão. Em casos extremos, os cupins corroem tanto as vigas de madeira que a casa fica estruturalmente insegura. Muitas dessas casas, construídas antes de 1981, não seguem os padrões sísmicos modernos do Japão, pois suas fundações e estruturas não atendem à segurança contra terremotos. Reformar essas casas para atender ao código pode sair mais caro que construir uma nova. Veja só. Embora o governo japonês quisesse que cidadãos locais comprassem essas casas, geralmente são estrangeiros que as adquirem, não os japoneses. Por um lado, sabe, pode ficar um pouco desconfortável quando estrangeiros começam a comprar todas as suas terras, ou bem, casas e apartamentos. Pesquisas mostram que a maioria das famílias japonesas jovens prefere viver em apartamentos e casas modernas, recém-construídas, e não em antigas e rangentes casas de fazenda em cidades rurais. É por isso que casas novas, todas iguais, nos subúrbios, vendem rapidamente. Enquanto casas tradicionais do interior, com portas de correr e tatames como nos filmes, frequentemente ficam abandonadas por décadas. Mas já que essas Akihas estão sendo transformadas principalmente em pousadas e aluguéis pelo Airbnb, por que os japoneses não fazem o mesmo que os estrangeiros e as alugam? Parte do motivo se resume a uma diferença cultural. O Japão possui uma das menores taxas de empreendedorismo entre países desenvolvidos, comparado ao Ocidente.
Incentiva-se pouco o risco, priorizando emprego estável e salário fixo. Enquanto muitos estrangeiros veem uma casa deteriorada e pensam, eu poderia reformar isso e transformar em uma pousada para ganhar dinheiro, o comprador japonês médio provavelmente vai pensar, isso parece um grande problema. Veja o exemplo de uma casa de fazenda em Nagano que permaneceu quase 10 anos em um banco de Akiya. A propriedade possui boa estrutura, amplo jardim, vista para as montanhas e uma lareira tradicional Irori usada para cozinhar. Mas os compradores japoneses se mantiveram afastados. Só o telhado precisava de reparos de mais de 40 mil dólares, valor inimaginável para a maioria dos moradores. 2 empresários franceses acabaram comprando a propriedade. Em vez de demolir, eles passaram mais de um ano reformando o local para transformá-lo em uma pousada no campo. Eles cobram 25 mil ienes por noite no Airbnb, cerca de 168 dólares. O que era visto como um buraco sem fundo pelos moradores, virou oportunidade de negócio para o casal francês. Mas Airbnbs não são o único uso das Akiya como investimento. Muitas histórias de sucesso criativas vieram de pessoas que transformaram Akiyas abandonadas em cafés, coworkings ou estúdios de arte. Negócios que reutilizam uma Akiya podem receber até 13.300 dólares americanos em subsídios. Em Shikoku, um casal comprou uma Akiya na rota de ciclismo Shimamani Kaiudo e a transformou em uma pousada aconchegante para ciclistas. Eles passaram anos restaurando o local, adicionaram espaço para bicicletas e camas ocidentais, e hoje a pousada está nos guias internacionais de ciclismo como parada recomendada. Isso lhes assegura um fluxo contínuo de clientes globais. No interior de Nagano, um homem de Tóquio investiu em uma casa de fazenda meio desabada e a transformou em um espaço de coworking moderno com internet de alta velocidade, uma raridade em uma vila nas montanhas. O projeto não só atrai trabalhadores remotos ao coworking, mas também promove eventos para integrar moradores e novos residentes. Em Kyushu, um jovem cervejeiro assumiu uma propriedade abandonada e a transformou em uma cervejaria artesanal com sala de degustação. O que antes era um imóvel abandonado e problemático na região agora é um ponto de encontro popular para as pessoas da área, e até fornece cerveja artesanal para restaurantes e cidades próximas. Mas deixando os investimentos de lado, por que existem tantas casas abandonadas para começo de conversa? Em certas áreas rurais, estima-se que uma em cada 5 casas está vazia. A crise das casas vazias no Japão só é compreendida analisando o problema populacional do país. A população do Japão não está apenas diminuindo, está diminuindo mais rápido do que quase qualquer outro lugar no mundo desenvolvido. Em 2008, a população do Japão chegou ao pico de cerca de 128 milhões. Hoje já são menos de 124 milhões, e até 2050 especialistas preveem menos de 100 milhões. A natalidade é o centro desse declínio. Em 2023, o Japão teve menos de 760 mil nascimentos. Esse é o menor número desde que os registros começaram no século XIX. Para manter a população estável, cada mulher deve ter em média 2,1 filhos. No Japão, hoje esse número é só 1,6. Esta é uma das menores taxas de fertilidade do mundo e não se trata de uma exceção anual. Essa tendência já vem acontecendo há décadas. Você já pode ver o impacto nas cidades rurais. Veja Yubari, Hokkaido, onde já vimos aquela Akiya histórica gratuita. Yubari já foi uma cidade movimentada de mineração de carvão, com quase 120 mil habitantes. Hoje a população mal chega a 7 mil pessoas. Escolas foram fechadas, ruas comerciais estão vazias e muitas casas abandonadas por simplesmente não haver famílias para ocupá-las. Na província de Nagano, há vilarejos onde mais da metade da população tem 65 anos ou mais. Só para referência, no mundo todo, apenas 10% da população tem mais de 65 anos. Quando idosos falecem, as casas ficam vazias, pois os filhos já se mudaram para Tóquio ou Osaka em busca de trabalho e não querem voltar. Precisamos parar a concentração excessiva de pessoas em Tóquio. Nas áreas rurais, precisamos de empregos atrativos e salários justos para que os jovens possam se sustentar. Esse colapso demográfico impacta diretamente as Akiei. Toda vez que um avô ou avó morre sem um sucessor, sua casa fica vazia. As leis de herança muitas vezes fazem com que a propriedade seja dividida entre várias pessoas diferentes, geralmente os filhos que às vezes moram no exterior. Sem um proprietário definido, a casa simplesmente apodrece. Na verdade, o governo japonês acredita que o número de propriedades sem dono definido no Japão já corresponde a uma área maior do que o país Dinamarca. Mas as leis de propriedade e a demografia não são as únicas coisas que mantêm essas casas vazias.
No Japão, casas não têm só valor financeiro, mas também peso social e espiritual. Certas casas japonesas têm um estigma que as torna quase invendáveis. São chamadas de kobuken, ou propriedades de incidente. Essas são casas onde alguém morreu, seja por acidente ou até mesmo velhice. Para quem é de fora, pode não parecer muito. No Japão, porém, essas casas são consideradas azaradas e os vizinhos as evitam totalmente. Por lei, os corretores de imóveis precisam informar quando ocorreu uma morte na propriedade. Quando isso acontece, o valor praticamente despenca. Muitas pessoas acreditam que a alma de uma pessoa morta pode permanecer no local onde essa pessoa morreu. E imagine isso acontecer em uma vila rural onde todos se conhecem. Quando se espalha que o tio do vizinho morreu naquela casa, ela praticamente se torna intocável. Mesmo que o governo coloque a casa no banco Akiya por 0 ienes, muitos moradores locais nem sonhariam em morar lá. Com o envelhecimento acelerado da população do Japão, esse problema só cresce. Todos os anos, mais idosos falecem em suas casas, um fenômeno conhecido como kodokushi, ou mortes solitárias. Propriedades marcadas por mortes solitárias aumentam, dificultando convencer pessoas a se mudarem para elas. E então, mesmo que a casa não tenha nenhum histórico associado a ela, muitas dessas casas aqui ainda estão em locais que são inconvenientes para a vida moderna. Um grande número delas está localizado em vales remotos nas montanhas ou em pequenas cidades de pescadores, onde o trem mais próximo pode passar apenas algumas vezes por dia. Isso faz com que quem tem essas casas quase sempre precise de carro, mas os jovens no Japão estão evitando cada vez mais ter um. Para famílias de Tóquio ou Osaka, onde supermercados, hospitais e escolas ficam próximos e acessíveis a pé, mudar para um lugar onde é preciso dirigir 40 minutos para comprar comida parece um retrocesso. Mesmo que a casa seja gratuita, o estilo de vida que vem junto com ela é algo que cada vez menos pessoas querem adotar. Embora o programa Akiya do Japão tenha revitalizado algumas cidades e criado oportunidades para empreendedores, milhões dessas casas ainda permanecerão vazias por décadas. E o Japão não é o único lugar enfrentando mudanças surpreendentes no mercado imobiliário. Nos Estados Unidos, grupos criminosos chineses compram casas rurais e as transformam em grandes plantações subterrâneas de maconha. Veja meu vídeo sobre o controle oculto da máfia chinesa no interior dos Estados Unidos para entender como isso funciona.